Maravilha, maravilha, Marcelindo Beckler, amigas e amigos. Eu estou, sim, aproveitando o meu sol tão quente de 10 graus aqui em Manchester, porque é o que tem para hoje e é o que tem para essa primavera. Então estou gravando aqui do lado de fora da minha casa, mas não sem fazer a propaganda do nosso Fred e Beckler Explicam. Marcelindo, hoje vamos analisar a transformação desse PSG dentro e fora de campo no sentido de percepção pública, né? O PSG, afinal, conseguiu o que parecia mais difícil e num tempo muito curto. Se tornou um time carismático, da antipatia geral, tem um carisma que o PSG convoca de muita gente no Brasil, na Inglaterra, na França, enfim, em todos os lugares tem muita gente que hoje liga a TV para ver esse PSG jogar, não pelas individualidades e sim por esse coletivo muito bom de ver em campo e méritos do Luiz Henrique e da virada de foco do projeto, né, para tentar fazer esse PSG um time mais da própria torcida e não um time dos astros, mas ainda assim continua gastando muito dinheiro. Marcelino, bom dia. Bom dia, Frederico, bom dia para todo mundo. Assim como o sol e o calor de Manchester, a gente vai falar de coisa boa enquanto dá tempo. Porque vai que daqui a pouco o Paris Saint-Germain perde e a gente perde o assunto. Então a gente vai falar do Paris Saint-Germain enquanto ele está indo bem, está indo muito bem. E é isso, a gente vai falar da transformação dentro de campo e também da transformação fora de campo. O que aconteceu que o Paris Saint-Germain passou de ser o clube mais antipático da Europa, que todo mundo torcia para dar errado, com as pessoas estarem falando, olha que legal o que está acontecendo ali. E agora as pessoas vão falar, sabe o que, Fred? Olha a vinheta. Frederico, é o seguinte, Paris Saint-Germain, nesta temporada, mudou o foco do que ele queria fazer. Luiz Henrique, a gente viu numa série que está na Max, do Luiz Henrique, ele abrindo mão de estrelas, ele tentando corrigir estrelas, por exemplo, o Luiz Henrique abriu mão do Neymar, não fez tanta força assim, mas quando o Luiz Henrique chegou, o Messi já estava fora, e depois também não fez muita questão de que ficasse o Mbappé, porque ele queria um time de soldados. Ele tem soldados caros, não é barato o time do Paris Saint-Germain, mas ele conseguiu fazer com que jogadores com muito menos cartaz acreditassem num projeto, que mantivessem o projeto quando as coisas não estavam indo bem, e agora o Paris Saint-Germain está colhendo os frutos. Vamos ver se vai colher no final da temporada, porque a gente tem uma semifinal de Liga dos Campeões ainda, mas está indo muito bem. É um time que já garantiu mais uma vez o título da Ligue 1. Ah, caramba, meu Deus, mas sempre ganhou a Ligue 1 e vocês sempre subestimaram e jogaram a Ligue 1 para baixo. É verdade, continua sendo uma disparidade muito grande financeira dentro da Ligue 1 e o PSG tem sim a obrigação de ganhar o título, mas dessa vez é a maneira como está ganhando esse título, né? A gente não sabe como foi o jogo do fim de semana, porque estamos gravando na sexta-feira, mas o PSG está em busca de um título que nunca foi conquistado de maneira invicta, né? O PSG está atrás desse título invicto da Ligue 1 e jogando muito bem, obrigado, e conseguindo já rodar o time antes dessas semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal, e é um dos poucos, um dos dois, né, que está atrás da Tríplice Coroa. A gente também não sabe como que foi a final da Copa do Rei, se o Barcelona ainda está atrás da Tríplice Coroa, mas esse PSG pode terminar a temporada de uma maneira muito estridente, muito barulhenta e com um título inédito, o maior de todos, a grande obsessão desse projeto do Qatar, que é a Liga dos Campeões. Mas é o que você falou, né? Não é barato. O PSG, se você quiser depois trazer pormenores, mas eu já trago aqui comparando com o futebol europeu, é o quinto que mais investiu na janela de transferências, nas duas janelas somadas de transferências da temporada, atrás de 4 da Premier League. O primeiro, de maneira surpreendente para quem está muito desatento, foi o Brighton, que gastou quase 300 milhões de euros na janela de transferências. Isso eu estou contando só o que foi investido, não estou somando com o que vendeu, tá? O Chelsea foi o segundo, Manchester United, Manchester City, muito por conta da janela de inverno, e o PSG na quinta colocação, porque os Pátios, os Desiré Doués, os João Neves, eles também custam bastante dinheiro, né, Marcelo? Sim, a gente teve 70 milhões investidos na janela de inverno, no Kvara. Foram 60 milhões no João Neves, 50 no Desiré Doué, 40 no Pátio e 20 milhões no goleiro reserva Safanov.
130 milhões o Paris Saint-Germain ganhou em vendas, mas ele gastou 240 milhões em compras. Realmente gastou bastante para fazer um time assim muito jovem. A gente pega a média de idade do Paris Saint-Germain, que joga a Liga dos Campeões, é de 23 anos. A gente fala do Baby Barça, com os Lamine, Pau Cubarsí, Pedri, Baldé, jogadores muito jovens. O Paris Saint-Germain tem uma média de idade 2 anos mais jovem que o Barcelona. O Marquinhos costuma ser o mais velho do time. O Marquinhos tem 30 anos, 31, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. É um time muito jovem e que conseguiu o Luis Henrique montar em um elenco com muita gana de vencer, jogadores que não têm super títulos nos seus currículos, jogadores que acreditassem no projeto. É uma intenção do Paris Saint-Germain fazer um time mais francês, mas se a gente pega essas contratações aqui, o único francês é o Désiré Doué. Contratou um português, contratou um georgiano, o William Pátio é equatoriano, contratou um goleiro russo, e o outro é o João Neves, bom, português como eu falei. Então, jogadores jovens que se identifiquem com a cultura do clube, que também é um clube jovem, jogadores que precisam vencer e um clube que precisa vencer, em um técnico que conseguiu colocar a sua ideia de jogo nesses jogadores. Me parece uma mudança, Fred, radical de direção em relação a temporadas anteriores. O Paris Saint-Germain, desde a chegada do Qatar e a contratação de Ibrahimovic, de Cavani, de Neymar, de Mbappé, de Beckham, de Messi, de Sérgio Ramos, o Paris Saint-Germain quis trazer grandes estrelas para ser um clube super conhecido, que todo mundo visse o Paris Saint-Germain. Isso trouxe frutos pequenos para o tamanho do investimento e dos nomes que trouxe. E essa mudança de direção que o Paris Saint-Germain faz a partir da chegada do Luis Henrique na temporada passada e mais acentuada nessa, poderia parecer o seguinte, os caras estão mudando de direção de novo, eles não fazem a menor ideia do que eles querem. Mas a consistência do trabalho do Luis Henrique e o acreditar quando estava dando errado faz com que esse time chegue como a gente está vendo na semifinal da Champions. E tem uma autoria ainda maior do que o Barça do MSN, né? Por parte do Luis Henrique. Era aquele Barça do MSN, não era o Barça do Luis Henrique, principalmente. Esse, primordialmente, é o PSG do Luis Henrique. Ele montou um timaço de futebol e que transforma antipatia em carisma, né? O PSG é isso interna e principalmente externamente, né? Internamente porque o PSG chegou ao cúmulo de ganhar a Ligue 1 sendo vaiado pela própria torcida dentro de casa porque não via naqueles jogadores qualquer representatividade. É um absurdo se você parar para pensar, diz muito sobre a competitividade da Ligue 1, mas também dizia muito sobre a falta de conexão daquele PSG com a própria torcida. E para o mundo externo, para o mundo que acompanha o PSG, que acompanhava pelos jogadores, tirou um pouco o tom de artificialidade, né? É um PSG que parece um pouco mais orgânico, que traz jogadores que no PSG estão dando passos adiante e não olham o próprio Paris de cima para baixo, né? Não são jogadores que tratam o PSG como menores do que as próprias carreiras, e sim como uma alavanca para o próprio futebol, e isso está dando certo. E, cara, não tem nada mais carismático do que você entreter as pessoas. Hoje o PSG é um time muito legal, dos mais legais de se ver jogar na temporada europeia até aqui. E tem muita gente que antes torcia o nariz para o Paris, apesar de também ligar a TV para ver lá o Neymar, para ver o Messi, para ver o Ibra, mas que agora liga a TV e gosta. E não torce contra, torce a favor, porque é legal ver um time bom de bola, e com vários jogadores jovens jogando muito bem bola. O Désiré Doué é um jogadoraço, o Kvara é um jogadoraço, o Barcola ele reduz um pouco a titularidade, mas ainda é um jogador muito interessante. João Neves, Vitinha, o Pátio é um zagueiraço. Então o PSG conseguiu o que parecia ser mais difícil, que é o carisma, montar um time que pode conquistar o que parecia impossível, que é a Liga dos Campeões. É curioso que eu faço um paralelo entre o Paris Saint-Germain e o Qatar. Porque quando você vai até o Qatar, eu estive lá durante a Copa do Mundo, você percebe que é um país artificial. E que eu acho que tem um pouco de culpa em ser artificial, mas por outro lado, era um lugar desértico, que há pouco tempo se achou petróleo e gás natural e enfim, riquezas minerais, e a partir dali foi construído um país. Se você vai no Qatar, se eu não estou enganado, a população é de 3 milhões de pessoas do país e 10 a 15% são catares. Então a grande maioria da população
daquele país são de estrangeiros. E os catares são muito ricos. A mão de obra, principalmente. A mão de obra, principalmente, é isso. Os catares são muito ricos, então eles estão dentro dos seus carrões, faz muito calor, estão sempre em shoppings, em edifícios com ar-condicionado, e as pessoas que estão pela rua são os estrangeiros trabalhadores que estão tentando ganhar vida. E para mim isso tem um paralelo e uma metáfora muito grande com o Paris Saint-Germain do Catar, que tem essa artificialidade, que também é jovem, que também foi construído via dinheiro, que tem um pessoal do ar-condicionado, tem um pessoal muito rico, que não vive talvez a realidade do clube, e tem o pessoal de picar pedra. No Catar, literalmente, né? Eles picando pedra ali para construir um país, e tinham jogadores que eram assim, eram os operários, eram os jogadores muito trabalhadores, para que tivessem também as grandes estrelas. E o Catar passa um ar de artificialidade. Pô, o Catar tem lá um shopping que tem uma representação de Veneza. Tem canais e passa um barquinho, não sei o quê. Tem um céu. Eles artificializaram um céu no shopping do Catar. E eu acho que o Paris Saint-Germain passa muito por isso, ou passava muito por isso. A partir do momento que ainda tem a grana do Catar, a gente está falando aqui de um time que gastou 240 milhões de euros na última janela no último ano, né, de transferências, não na última janela. Mas que deixa de ter os caras do ar-condicionado, os caras que geram essa artificialidade, que quando você vê o Paris Saint-Germain, você fala, pô, esse não é o time do Messi, esse não é o time do Beckham, esse não é o time do Neymar. Mas você fala, isso aqui pode ser o time do Désiré Doué, isso daqui pode ser o time do Barcola, isso daqui pro Dembélé faz sentido, um time desse pro Dembélé. E aí você tem um técnico que eu acho que é o grande arquiteto da reconstrução do Paris Saint-Germain, porque também faltava isso, um lugar onde o técnico fosse o chefe, porque passaram Thomas Tuchel, Pochettino, outros técnicos, e dava a impressão de que eles nunca foram o chefe do Paris Saint-Germain. Chega o Luis Henrique, que é o cara com mais personalidade que eu já vi, e que aqui em Barcelona, Luis Henrique jogou aqui desde os anos 90 e tal, falam que ele é o cara com mais personalidade dentro do futebol, que é muito fácil dizer não para as estrelas, mas que aqui não conseguiu dizer. E que no Paris Saint-Germain dão carta branca para ele fazer o que ele quiser, então Luis Henrique pega a carta branca que ele tem e ele utiliza essa carta branca para tirar jogadores, trazer jogadores, e começou muito mal a temporada. O Paris Saint-Germain estava por um fio na Liga dos Campeões, perdendo por 2-0 para o Manchester City, faltando meia hora para acabar o jogo praticamente. E esse time reage, faz 4 gols no Manchester City, goleia o Stuttgart, vai para o mata-mata contra o Brest, faz 10 gols e depois vai se classificando, chegar até aqui. Porque acreditar em alguma coisa faz mais diferença do que os 240 milhões que o Paris Saint-Germain gastou. Se não tivesse gastado no Kvaratskhelia, no CFA9, por exemplo, aqui seriam 90 milhões menos. Eu acho que o time estaria muito parecido como está. Porque acreditar e construir, Fred, ter um caminho para seguir, pode ser mais longo, mas você chega muito mais longe do que simplesmente contratar jogadores e esperar que eles resolvam. Sem nenhuma dúvida. O PSG deixou de ser, então, entrando na sua metáfora, uma piscina do deserto para ser mais um oásis no deserto, né? Algo mais orgânico, algo mais natural, algo menos artificial. Ainda tem toda a questão da injeção da grana artificial, isso é uma realidade não só no PSG. E finalmente a diretoria do Paris entendeu que você precisa ter um Guardiola, você precisa ter um Klopp, vamos dar as chaves para o treinador. Tentaram até no meio dessa história toda um técnico francês na figura do Galtier, deu super errado, não teve uma conexão como esperavam por ter um cara do país. E o Luis Henrique é o Guardiola do PSG, é o Jürgen Klopp do PSG. Você tem plena noção e plena certeza de que o Luis Henrique vai ficar no PSG o tempo que ele quiser. E deram as chaves do clube para o treinador em vez de dar as chaves do clube para os jogadores. E tá dando super certo, cara. Tá sendo algo realmente muito, muito bacana. E como gastar esse dinheiro, né? Gastou muito, mas gastou muito bem. Isso faz toda a diferença para que esse PSG esteja dando tanto certo e esteja encantando tanto todo mundo que para vê-lo jogar. Tanto que a gente está vendo aqui dessa janela de transferências, tirando o Safanov, que é um goleiro reserva, todos os outros hoje fazem parte do time titular. Kvaratskhelia, Désiré Doué, João Neves, Pacho, e são todos jogadores importantes no time titular. Então, assim, o Paris Saint-Germain gastou muito, mas dessa vez acertou nas contratações. Se a gente pega essa lista que você passou aí, você pega o Manchester United, o que ele gastou de dinheiro nos últimos anos e não deu certo, você pega o Paris Saint-Germain, o que ele gastou nessa temporada e deu certo, e ele conseguiu colocar em campo, faz muita diferença. Se você vê esses
tanto esse documentário do Luiz Henrique, como a Federação Espanhola, na época que ele era técnico da seleção, montava também alguns conteúdos, é o Luiz Henrique numa sala com seus auxiliares, vendo dados de jogadores, estatísticas, onde que um jogador pode ajudar, onde que ele não pode, quando o jogador está no limite. Então é um técnico que se baseia em trabalho, esforço e acreditar e características de jogadores mais do que no nome dos jogadores. Para o Luiz Henrique é mais importante o que o cara pode dar a ele dentro de campo do que a representatividade que o cara vai trazer fora de campo e o torcedor global que o cara vai trazer, porque o Luiz Henrique é um técnico de futebol. O marketing e todo o resto não é da área do Luiz Henrique. Agora, quer montar um time de futebol, dá ferramentas para o Luiz Henrique, e é um trabalho mais autoral dele, acho que até mais do que na seleção espanhola e na Real Federação Espanhola de Futebol, porque ali ele estava muito preso aos jogadores que ele podia convocar e as características que ele tinha, e quando ele fez um trabalho só mais ou menos na Copa do Mundo, por exemplo, caindo nas quartas de final para... Nas quartas de final para Marrocos? Foi, nas quartas de final para Marrocos. Ele não tinha Lamine nem Nico Williams, né? Que eram dois... O Nico Williams já menos adolescente, mas o Lamine era um garoto de 14 anos de idade naquela oportunidade. E depois a seleção espanhola ganha esses dois jogadores e muda bastante. Acreditar no Luiz Henrique fez muito bem ao Paris Saint-Germain, porque era muito fácil ele perder a queda de braço por Mbappé na temporada passada. Ele ganha a queda de braço, chega na semifinal contra o Dortmund, acho que são 6 bolas nas traves do Dortmund. Começa essa temporada também com menos gols, e ele vai acreditando, porque é aquela história. Você precisa acreditar na ideia quando as coisas estão indo mal. Porque quando tá bem, é muito fácil acreditar, é só continuar. É quando tá mal que você vai ver o tanto que você acredita e o tanto que sua ideia é boa. Porque também se acreditar numa má ideia é uma coisa muito normal de se fazer. O que eu tô acreditando em más ideias por muito tempo, tô esperando chegar um Luiz Henrique para resolver os meus problemas. Mas se você sabe onde você vai chegar e você acredita... Você quer ver um exemplo e um paralelo que eu faço com um time brasileiro? É o Cruzeiro atual, que está indo pro caminho do Paris Saint-Germain antigo. Quer contratar estrelas, quer gastar dinheiro de qualquer jeito, quer não fazer a menor ideia por que e onde está gastando, em vez de construir um time de futebol baseado em jogadores esforçados, jogadores que ainda têm muita coisa para ganhar no futebol, jogadores de barriga vazia, coisa que talvez estivesse sendo feita pela administração anterior. Chega um novo dono, mete dinheiro, quer resultados rápidos, quer resultados de qualquer jeito, contrata grandes estrelas, todo mundo fala, pô, isso aqui se der certo é a melhor maravilha do universo, só que o encaixe do futebol é muito mais complexo do que simplesmente grandes jogadores. É o Flamengo de 95, né? O melhor ataque do mundo, que acabou sendo jocosamente apelidado de pior ataque do mundo. É isso, às vezes você pode contratar as torres mais brilhantes, mas com isso você não vai fazer uma grande cidade. E o PSG está conseguindo ser mais Paris e ser menos Catar, e isso é brilhante para o projeto, inclusive, né? Para o projeto de lavagem, de imagem e tudo mais, isso é brilhante, porque, enfim, conseguiram acertar num bom e num divertido time de futebol. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beck? Eu já queria, antes mesmo da nossa vinheta, te perguntar se você lembra da musiquinha do ataque do Flamengo. Caramba, não lembro. Eu lembro. Melhor ataque do mundo. Como é que era? Melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Romário Sávio Edmundo. Bom pra caramba. Bom demais. Não se fazem músicas assim. Out of context. Eu acho que essa música era por uma propaganda da Varig. 550 quilômetros, 550, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Porque ia viajando e tal, fazendo escala. Eu acho que tinha essa peça publicitária do Brasil, que certamente devia ser de Washington Oliveto, o único publicitário que existe no nosso país. Exatamente. In memoriam. E eu acho que essa propaganda estava muito na moda e depois fizeram essa música. E virou música de torcida. Virou música de torcida. As torcidas cariocas têm uma grande criatividade para trazer o zeitgeist musical do momento. Né? A torcida do Flamengo tem o Poeira, né? Da Ivete Sangalo, que também fez muito sucesso lá atrás. Era do Flamengo? A do Cruzeiro também utilizava. Também utilizava, então? Então não era só do Flamengo. Eu não sei qual começou, mas eu lembro por ser do Rio, né? Que era muito da torcida do Flamengo, do Maracanã. Mas qual que é o seu out of context de hoje, Marcelino? Ele vai ser um mix de out of context com fun fact. Que, inclusive, assim, são 9 palavras e não tem nenhuma no nosso idioma aqui. Que é o seguinte, eu fui pesquisar pela segunda vez na minha história no ChatGPT. Eu pedi para o ChatGPT me dar
A última vez que o Paris Saint-Germain só teve jogadores franceses, pensando nesse projeto de afrancesar o Paris Saint-Germain. E ele falou assim, nos anos 80 era normal. Eu falei, eu sei que era normal, porque eu não podia fazer transferências. Ele simplesmente não pôde me dar 11 jogadores. Mas se você pedir uma sugestão de escalação com 11 franceses, ele te dá. E não servia pra nada porque não era isso que eu queria. Então, é a segunda vez que eu tento usar ChatGPT e não dá certo, provando que a inteligência artificial é burra e eu continuo contra os robôs. O que eu consegui achar... Mas você pediu por favor e obrigado, porque tem que tratar bem. Daqui a pouco eles vão lembrar disso. Não, normalmente eu tento humilhar. Por exemplo, Alexa, para a música. Eu não peço para a música, por favor. E normalmente eu falo em um tom ameaçador para ela, como quem vai tirar ela da tomada. Para a música, sua babaca! E ela fica caladinha, fica um climão na sala. Aí depois eu peço pra ela tocar a música Ela de novo. fica 3 dias sem falar contigo. Eu peço pra ela tocar logo depois. Que é só pra ela ver quem é que manda. Porque Obedece. Daqui a pouco a gente vai ser dominado pela máquina, então antes, o que eu puder humilhar, eu humilho. E aí a Alexa só fala inglês. Eu falo, toca Jorge Aragão. Ela não consegue e eu fico humilhando ela. Jorge Aragão. É Jorge Aragão que eu falei. E ela fica nervosa e ela coloca Johnny Drexler, sabe? Ela coloca qualquer coisa e que não é. Então o que eu consegui achar foi a primeira vez que o Paris Saint-Germain foi escalado sem nenhum francês. E a primeira escalação do Paris Saint-Germain sem nenhum francês tem 6 brasileiros. Foi em 2014, o Paris Saint-Germain fez 4-0 no Lyon e o time teve Sirigu no gol, Vanderwill, Thiago Silva, Alex, ex-Santos, e Maxwell, Thiago Motta, que eu vou contar como brasileiro aqui, porque Pastore, Verratti e Lucas Moura, Cavani e Ibrahimovic. E ainda tinha o Marquinhos no banco de reservas. Entraram nesse jogo Matuidi e Rabiot. Caramba. Não é? Olha como a gente tá ficando velho, francês. esses caras. Nenhum francês. No time titular. O time do Lyon tinha Quem que bastante. era o treinador? Era o Laurent Blanc. Era o Laurent Blanc. Caramba, verdade. O Lyon, que tomou essa goleada por 4-0, sim, tinha vários franceses, entre eles Samuel Umtiti, Lacazette e Gourcuff. E Fofana, que todo time francês tem que ter um Fofana. Toda a geração francesa tem pelo menos uns 5 Fofanás. Sim. 2014. E às vezes eles têm o primeiro nome igual também. E aí fica complicado pra gente. Exatamente. Assim, a proliferação de Fofanás e de Mendy's no futebol... E de Onanás. E de Onanás. Deve ter algum filho do Edson Celulari francês que deve ter se chamado Fofaná em algum momento, que gerou tudo isso daí como um bando de Enzos franceses. Cara, o meu out of context vai ser mais ou menos informativo, tristemente, que é sobre a briga do Catar com a Prefeitura de Paris por conta do Parque dos Príncipes, porque o Catar basicamente quer aumentar a capacidade do Parque dos Príncipes, quer aumentar o número de camarotes e de ingressos mais caros para tornar o estádio ainda mais rentável, e a Prefeitura não está deixando o Paris tocar no Parque dos Príncipes por ser algo público, né? Não é do PSG, é da Prefeitura. Então tem uma queda de braço a ponto do Catar ameaçar sair do Parque dos Príncipes e construir o próprio estádio, o que parece muito mais um blefe, porque Paris não é singularmente uma cidade que tenha muitos espaços livres ainda mais bem conectados, então não vai ser uma boa ideia achar um espaço no meio do nada, longe do centro, para a torcida ter que se mudar para lá. Então, basicamente, o que se fala na França é que o Al-Khelaifi está esperando trocar a prefeita para ver se consegue ter conversas mais saudáveis com a nova prefeitura. Não pode reeleição, acho que é o fim do mandato de qualquer maneira da atual prefeita de Paris. Mas temos esse quiproquo, que em francês é quiproquo. Você sabia que o Parque dos Príncipes era um velódromo? Eu não sabia. Era um velódromo. Inicialmente, era um estádio feito para competições de vélo, que é bicicleta em francês, vélo. Então, foi que fundado... é o nome do estádio do Marseille, inclusive, né? Velodrome. Também. Também era um estádio de ciclismo, porque na época era mais popular do que o futebol. Já foi sede de 2 Copas do Mundo e o Brasil já jogou Copa do Mundo
no Parque dos Príncipes, ganhou do Chile, 4-1 em 1998. Aquela atuação do Ronaldo, César Sampaio fazendo gols pra caramba. Sim. Esse estádio que o Paris Saint-Germain quer deixar pra trás. Se você fizer um gol de bicicleta no velódromo, dá uma grande manchete. Muito óbvio. Extremamente óbvio. A não ser que a língua francesa não chame o gol de bicicleta de gol de bicicleta. Você sabe que em castelhano é chilena? Olha só, você sabe por quê? Não. Algum chileno lá Então, atrás? porque bicicleta aqui é a nossa pedalada. Ah, entendi. Aqui não, aqui é bicycle kick mesmo. Aqui eles falam gol de bicicleta como a gente fala gol de bicicleta. O Quesada, inclusive, mandou mensagem aqui agora. Arthur Quesada acabou de mandar perguntando como que é espanhola na Espanha. Quesada. Como é que é? Russa. Então eu não sei se isso praticamente devia cada entrar, país joga pro outro. Tem criança assistindo. Não, mas a gente tá falando de nacionalidade. A gente tá falando de dança flamenca. Isso, e cada país joga para outro país outro. a responsabilidade pelas espanholas ou pelas russas. Exatamente. Eu não quero continuar o assunto, porque... Não, eu acho o Quesada que o que fica mandando mensagem no meio do programa. O Arthur não consegue, cara, é impressionante. O programa é Fred e Beckler, eles explicam, Arthur. Ele fica querendo tumultuar e tal, e saber como é que falam as coisas em cada lugar. Não, vamos para a indicação. Indica então, indica alguma coisa que tem o Arthur. O melhor futebol do mundo já está de cara nova. Começamos ontem, na segunda-feira, a nova versão do nosso querido melhor futebol do mundo, e a janela de transferências interna da TNT Esportes abriu antes da janela de transferências do futebol europeu, porque temos um novo reforço no queridíssimo Otávio Neto, que tem a missão árdua de tentar controlar os nossos debates e de ser agora o, como é que se diz, o âncora, né? O cara que vai lá mediar os debates entre os correspondentes. Então, agora a gente, Marcelo Becker, não precisa se preocupar mais com apresentar o programa, porque de vez em quando era difícil. Tinha que cair no colo de alguém. Tem gente que gostava e tem gente, tô me citando, que não. Agora, a gente espera que tudo isso tenha acontecido, né? Porque a gente está gravando isso na sexta, verdade. O programa tem que ter ido ao ar na segunda-feira, e a gente está indo ao ar agora terça. Inclusive, se tudo estiver dando certo de novo, daqui a pouco tem Melhor Futebol do Mundo outra vez para vocês. Isso. A partir do meio-dia, com tudo de Paris Saint-Germain. Tudo não, com algumas coisas de Arsenal Tudo e Paris Saint-Germain. O que a gente conseguir, a gente vai trazer no programa de daqui a pouco, Fred. Exato. E meio-dia vai ser horário fixo agora, tá? Não só em dias de Champions. A gente vai ter agora o melhor futebol do mundo. Deixou de ser às 2h, horário de Brasília, para ser meio-dia. Então, em semanas normais, segundas e quintas. Em semanas de Champions, segundas às quintas, né? Segunda, terça, quarta e quinta. Sempre meio-dia, logo depois do De Placa. Então, você pode começar na live do André, emendar no De Placa, emendar no melhor futebol do mundo, agora comandado por Otávio Neto e, claro, ainda com a cara dos correspondentes da TNT Esportes, inclusive o Arthur Quesada. Tava carente? Pronto. Toma aí, Arthur. Foi citado por algo digno. E tem algumas semanas que ele tá falando do nosso programa como quem quer participar, então participou. Tá aí, ó. Tá feliz agora. Um abraço pra você. Resumo. Fred Caldeira, como que você resumiria o Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, além de ser um time mais carismático, é um time muito melhor de bola do que qualquer versão das anteriores. Qualquer. Mesmo a finalista da Liga dos Campeões, pode ser que esse não chegue à final, tá? Pode ser que esse caia nas semifinais e aí comecem as piadas de quem adora mais aqueles jogadores daquele PSG e vai dizer que aquele sim era o bom PSG e não esse que não conseguiu possivelmente entregar uma vaga mais uma vez na final da Liga dos Campeões para o Paris. Mas quem fizer essa piada não vai entender nada, porque o PSG está no caminho certo. O PSG pode chegar às finais da Liga dos Campeões mais uma vez, pode ganhar a Liga dos Campeões pela primeira vez, mas mesmo que isso não aconteça, é um PSG que hoje tem mais consistência, hoje tem algo mais orgânico e hoje tem algo a médio prazo para chamar de seu e tem menos cara de empréstimo e tem mais cara de propriedade.
no bom sentido da palavra. O projeto do Qatar começou em 2011. Eu acho que se eles tivessem adotado essa postura até 2025, eles já teriam ganhado alguma Champions e talvez eles já teriam ou produzido uma superestrela ali, coisa que o Paris Saint-Germain ainda não conseguiu fazer exatamente, ou atraído uma superestrela depois porque ela seria interessante dentro de algum contexto e não como foi feito até aqui. E qual que é o projeto esse que a gente está falando? Que tenha um técnico que saiba como o time quer jogar, que tenha uma hierarquia, tem uma diretoria de futebol, um técnico e abaixo os jogadores, que não seja o jogador acima e outro jogador abaixo, e que no avião do clube viajem amigos e que não viajem funcionários, coisa que acontecia no Paris Saint-Germain até pouco tempo. Então, quando você tem uma ordem, que todo mundo sabe quem é que manda, todo mundo sabe quais são as regras, que todo mundo rema na mesma direção, é mais provável que dê certo. E em 15 anos de projeto do Paris Saint-Germain, pelo dinheiro que tem até para montar, porque a gente não está falando de um time que do nada não quer mais ser rico e quer ser pobre e vai contratar jogadores de 18 anos. Não, o Paris Saint-Germain gastou 240 milhões. Com esse dinheiro, se tivesse um rumo, diretoria técnica, hierarquia, normas, regras e que todo mundo remasse na mesma direção, já teria ganhado pelo menos alguma Liga dos Campeões. Chega a sua segunda semifinal consecutiva, nunca tinha conseguido 2 semifinais consecutivas, ou tinha, hein? 2020 e depois 2021, talvez tinha 2, porque 2020 chega na Talvez final, sim, acho que 2021 perde para o Manchester City. Acho que é isso. Que aí depois o Manchester City perde para o Chelsea, é isso? Então já tinha chegado em 2 Isso, semifinais isso. consecutivas, chega pela segunda vez, mas dessa vez com cara de que o time está subindo e não que o time está estável ou que a qualquer momento vai naufragar, o clube também. Então, parabéns Paris Saint-Germain por finalmente ter entendido que não é só ir lá comprar numa vitrine algum jogador e colocar, porque a gente não está falando de videogame, sim de pessoas, e quanto melhor você geri-las, melhor. E parabéns ao Arsenal, finalista da Liga dos Campeões, porque todo time que vira tema do nosso programa acaba naufragando logo depois. Então, parabéns ao Arsenal por mais uma vaga na final da Champions. Exatamente. Na semana que vem, Fred e Beckler explicam por que a Inter de Milão é completamente imbatível e é impossível fazer 4 gols nessa Inter. É isso, minha gente. Conheceremos os times que darão um passo em direção à final hoje, com Arsenal e PSG no Emirates. Nesta quarta-feira, Barcelona e Inter de Milão aí na terra de Marcelito. E na semana que vem conheceremos, enfim, os finalistas dessa grande edição de Liga dos Campeões e que sejam grandes semifinais antes de uma belíssima final em Munique. Um beijo pra vocês, hein? Até semana que vem. Au revoir. Ui.